E aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje voltemos a falar sobre Cyberpunk 2077 Edge Runner, esse anime que está dentro desse universo, inclusive com muitas referências, que estreou na Netflix no dia 13 de setembro. Ele tem 10 episódios, é bastante interessante e ele retoma vários elementos conhecidos do universo Cyberpunk mostrado não só no jogo, mas no RPG também, de uma forma bastante interessante, porque ele consegue atingir tanto aquele público que jogou Cyberpunk 2077 e vai reconhecer algumas referências, mas faz isso de forma eficiente a ponto de que, caso você não tenha jogado, você não vai ser afetado por isso. Tudo que está ali acaba sendo bastante autocontido, mesmo podendo ser expandido. Então, no vídeo de hoje, vamos comentar sobre as referências do jogo Cyberpunk 2077 em Cyberpunk 2077 Edge Runner. E para isso eu acabei fazendo algumas categorias, como por exemplo, eu vou acabar falando inicialmente sobre o conceito do universo e alguns pormenores que são falados bastante de passagem e que carregam um background bastante grande. Posteriormente falaremos sobre algumas localidades que são bastante marcantes no jogo, personagens e por fim sobre o Cyberverse, né? Porque Cyberpunk é muito caracterizado pela questão da modificação corporal. Já abordando a questão da modificação corporal, mas sem entrar em detalhes qual delas, né? Eu acho que o conceito foi muito bem capturado no anime. Porque o que a gente tem no episódio são personagens que fizeram de tudo para obter uma melhoria de desempenho. E isso é bastante contrastante, combinando com a ideia do universo cyberpunk como um todo, que é basicamente uma alta tecnologia e uma baixa qualidade de vida. Isso fica extremamente claro. Como as coisas se tornam banais, a morte já não significa tanto assim. E como eu falei, em relação à troca de partes, em um determinado ponto do anime, o personagem trocar um braço para vestir uma roupa mecânica acaba sendo uma coisa bastante plausível, né? Então, assim, é bastante absurdo se a gente pensar por um aspecto, mas se a gente pensar na sociedade que eles vivem, daquele desempenho extremo em que os cyber são não necessários, mas são queridos por muitos, é uma coisa bastante fidedigna à obra original e também ao jogo. Ainda nessa ideia um pouco mais geral, sem entrar em pontos específicos, nós temos um momento um pouco mais para o final do anime bastante interessante, quando os protagonistas, David e Lucy, já estão mais íntimos, e David questiona Lucy sobre a sua história, e ela comenta sobre a sua origem como uma trilha-rede treinada pela Arasaka. E isso é bastante interessante porque ela cita que ela era treinada para explorar além do Black Wall. Basicamente, o Black Wall foi uma barreira criada dentro da rede de Cyberpunk, né? Porque eu acho que como vocês viram no anime, também é visto no jogo, nós temos a banheira em que o trilha-rede entra e ele entra como se fosse dentro da própria internet daquele mundo virtual e ali ele consegue explorar brechas, fazer hackeamentos e obter informações. Antes mesmo de 2077, existiu um netrunner chamado Rach Bartmoss. Ele ficou bastante famoso porque ele colocou um vírus dentro dessa internet de Cyberpunk que acabou estragando boa parte dela, tornando muito do que estava dentro dessa rede arisco, né? Porque como é mostrado no anime também, o que estava na rede de informação acabou ficando agressiva. Ah, mas como que isso se torna agressivo? Se torna agressivo a ponto de que quando a pessoa está lá, não que aquela informação ou o que vai causar efeito nela cause um dano físico, como se fosse um soco, mas ela vai causando um dano mental que sobrecarrega o sistema da pessoa e pode levar à morte, como também é mostrado no anime. Esse evento eu estou dando um destaque aqui no começo do vídeo, para nós termos o contexto do Black Wall, dos trilha-redes, dos netrunners, de todo esse mecanismo que acaba girando em torno desse espaço. E o que a Arasaka queria com trilha-redes, que ela estava treinando como a Lucy altamente capacitada,
era expandir esse Black Wall, né? Quer dizer, aumentar o espaço utilizável e reduzir os danos causados por Bartmoss. Mas aí vai a que custo que a Arasaka queria fazer isso, porque ela estava basicamente sacrificando crianças. Agora vamos para as localidades. Aqui eu tenho duas localidades para comentar bastante interessante. A primeira delas é o Afterlife, que é um bar bastante famoso em Night City. E no jogo nós temos ele como um dos pontos iniciais para os contatos de missões. Então ele é um ponto em que a gente retorna várias vezes, inclusive é nele que nós podemos escolher o drink com o nome do Jack no jogo, né? Seguindo, nós temos também o Tom's Diner. O Tom's Diner, ele é uma lanchonete, só que ela fica bastante marcada porque é um dos primeiros encontros da nossa personagem Vi com o Takemura. E agora vamos para os personagens, o que eu achei muito interessante porque ele trouxe muitos personagens marcantes em contextos que não são somente coloquei, pega a referência. Na verdade, eles trouxeram personagens que fazem sentido para a história, né? Por exemplo, entre os personagens, nós temos aí o Adam Smasher, que tem um combate muito legal contra o Vi e mostra todo o seu poder. E aqui ele já é tratado como uma criatura lendária, não falaria nem mais como um ser humano, porque ele já trocou tanto as suas partes que o que restou de humano ali é praticamente nada. E a gente vê como que isso faz diferença quando ele batalha com o David no final do anime. Nós também temos a Rogue, que nem eu falei. A Rogue ela é vista no Afterlife, bastante de relance. Ela é uma personagem que acaba não tendo uma participação mais efetiva, é uma referência. E ela combina com o local de importância em Night City, também como uma figura lendária. Nós também temos a Wakako. A Wakako ela é um canal, para quem não sabe, é como se fosse o agente, a pessoa que passa as missões para os mercenários, para os Edge Runners. E a Wakako ela aparece em uma ligação quando o David faz o resgate de uma refém elogiando o seu trabalho. E é bastante característico da personagem, assim como em suas comunicações com a personagem Vi durante o jogo, durante a sua storyline e as demais missões que nós realizamos para ela. Falando um pouco de empresas, nós temos aí logicamente a Arasaka, a Militech. E a Arasaka, beleza, ela é uma das engrenagens centrais de Night City, está envolvida em muita coisa, então ela é muito influente, não teria como ficar de fora. Mas nós temos também a Militech, que é uma empresa do ramo armamentista. E um dos destaques dela é o seu veículo Basilisco, que está presente no anime e também está presente no jogo quando a gente vai no deserto com a Panam. É um veículo que ele é bastante característico porque ele é muito forte e tem um grande poder destrutivo. Ainda sobre empresas, nós temos o Delamain. O Delamain, que é que realiza o transporte de pessoas ali, no jogo ele é bastante presente. E também temos o Trauma Team. O Trauma Team tem um review aqui no canal em que eu falo sobre uma HQ chamado Cyberpunk 2077 Trauma Team. Mas para quem não sabe, Trauma Team ela é uma equipe de resgate, só que ela é uma equipe de resgate extremamente, digamos assim, profissional, até demais. Porque o profissionalismo dela vai a ponto de eu irei atender somente os meus clientes. Se tem alguém ali que sofreu um acidente de carro, como é o caso da própria mãe do David, e tá precisando de ajuda, eles não vão ajudar, porque não é cliente deles. Tanto que o time do Trauma Team, ele é especializado em extrações em pontos difíceis. Então nele não temos somente, digamos, médicos, nós temos soldados envolvidos também que já entram armados para situações mais perigosas. E por fim, temos diversas referências a gangues, mas aqui nós temos as gangues também novamente utilizadas da forma correta, né? Vamos supor, eu não estou fazendo só uma referência a gangue passando e mostrando ela, e sim eu estou colocando elas dentro dos seus respectivos contextos. Por exemplo, quando David e Lucy roubam o carro, que eles não conseguem completar aquela primeira missão deles, de extrair informação sem pegar o carro, aparecem
2 motos e dois membros de gangues que parecem ninja. Então aqueles dois, eles são do Tiger Claw, que são exatamente a característica deles, que é normalmente usar uma katana, roupas extremamente coloridas e motos. Nós também temos os Animals, que se localizam na região de Pacífica, e eles são mostrados naquela cena em que o David está atirando e é salvo por sua colega de equipe. Ali o David ele tem como um momento de relapso e a sua amiga ajuda ele. E entre as gangues, a que mais é mostrada são os Milestorm. Os Milestorm são caracterizados pelas suas modificações corporais de se tornarem mais máquinas do que seres humanos. E aqui eles estão caracterizados dessa forma, inclusive na cena em que todo o grupo de mercenários está encarando uma gangue de Milestorm. É bastante interessante porque ali traz na memória aquela primeira missão que você faz com o Jack, que você tem que buscar o robozinho para fazer a missão do hotel em Cyberpunk 2077. E por fim vamos falar dos Cyberwares e armas. Aqui eu trouxe 3 itens que eu acho que ficam na memória de todo jogador de Cyberpunk. A primeira delas é a Satara Shotgun. É uma espingarda bastante forte, com um poder destrutivo muito alto. E se não me engano ela também tem uma versão que a gente pode atirar uma bala elétrica, que acaba imobilizando o nosso inimigo também. Então é uma arma bastante eficiente em combates e bastante presente no jogo. Nós também temos o Ghost Wire. O Ghost Wire ele é aquele fiozinho que quando a gente enfrenta algum inimigo com ele é muito chato de lidar. E usar ele é muito interessante, porque a gente consegue usar ele tanto de uma forma, digamos assim, um pouco mais discreta, mas também você pode começar a rodopiar aquele fiozinho no meio dos inimigos e sair cortando eles, como a Lucy faz naquela mesma cena em que eles estão conversando com os Milestorm, né? Em que os Milestorm apontam a arma e a Lucy, com um único movimento, basicamente, decepa o braço de todos os membros da gangue. E claro, uma arma que eu acho que não pode ficar de fora é a Garra Louva-a-Deus. A Garra Louva-a-Deus é uma arma bastante discreta também, assim como o Ghostwire, mas eu diria que mais brutal, porque ela fica basicamente localizada nesta parte do braço do personagem, e essa parte ela se abre e sai uma lâmina de cada braço. O jogador consegue golpear não com socos, mas com perfurações seu oponente. Ela é bastante brutal, bastante eficiente também. E no jogo é uma arma que eu acho bastante interessante de ser utilizada para combates de curta distância. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram o link para as demais redes sociais do Mega, o link do site do Mega também. Nos comentários, fala o que vocês acharam de Cyberpunk 2077 Edgerunners, qual foi o seu episódio favorito, qual referência você mais gostou. Lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.